O Enoque, ele vive 365 anos, que é um número estranho, né? É. Isso está na Bíblia. Agora, o que não está na Bíblia está no livro de Enoque. Que ele vira um profeta, ele vira uma espécie de escriba celestial. Tudo que está acontecendo no céu, ele vai lá Ele e vai registrando. tem que a responsabilidade de anotar. E ele vira uma espécie de intermediário entre Deus, os anjos e os humanos. Que ele é um humano que meio que ascendeu a quase que uma quase divindade, né? Então ele faria a ponte entre o mundo espiritual e o mundo humano, né? Então ele recebe várias visões, ele viaja pelos céus, ele registra os segredos do final dos tempos relacionados ao juízo, né, ao futuro da humanidade. Então, assim, é um livro altamente escatológico no sentido de tratar de coisas meio apocalípticas, né? Então, assim, o livro... Vamos entrar no livro, conteúdo do no livro. conteúdo do livro. Como que a gente... Eu acho que antes disso seria legal falar por que apócrifo, por que alguns livros entram na Bíblia e outros não, por que esse não entrou, a importância dele, porque o Enoque é citado por muita gente, né? Muito, por que ele não entrou na Bíblia? Então, tem uma série de fatores, né? Dizem que tem divergências doutrinárias. O que é isso? Tem coisas que falam no livro que não combinam com o resto do que eles já tinham entendido como canônicos. É como se são livros que foram descobertos depois. Tá. Que já tinha a Bíblia... Porque uma coisa é a gente pensar na Bíblia cristã, outra coisa é na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela já existia há muito tempo. Que é o Pentateuco, você está falando? Não só o Pentateuco, eles chamam de Tanakh. Tanakh é o Torá, que é a Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Nevi'im, que são os profetas, e Ketuvim, essas palavras hebraicas para esses termos, né? Por isso que é Tanakh. É o Pentateuco, mais os profetas e mais os escritos. Isso já existia antes de Jesus? Isso já existia antes de Jesus e já tinha... o livro de Enoque ele veio depois. Porque é claro que Enoque vai tratar de uma história do Gênesis. Se a gente fosse colocar cronologicamente Enoque na Bíblia, Enoque teria que ser enxertado, só que é um livro gigante. Ele entraria... No capítulo 5 de Gênesis, pô. É mesmo? Você ia ter que jogar Gênesis tudo pra frente e botar umas 600 páginas ali. É grossão, é gigante. É monstruosa. Pô, né? então deve ter tijolão. coisa pra cá. Mas tem alguma coisa que é totalmente contra ensinamento que a gente acredita? Então, eles vão dizer que teve uma primeira queda de anjos, depois teve uma segunda queda, que era a queda dos vigilantes, né? Os Watcher, né? Os Grigori em grego. Então, assim... Já fala de quedas sucessivas de anjos. A Bíblia não fala sobre isso, fala sobre uma única queda. Diz que o líder dessa rebelião era um anjo chamado Samiasa. E aí esse anjo ele achou... Samiasa? Vê se você acha alguma representação desse anjo. Tem. Em alguns filmes, a história eles usam esse nome. Então Samiasa ele começou a achar as mulheres atraentes e quis arrumar um jeito de conseguir pegar as garotinhas, né? Entendi. Então, na Bíblia, como... É difícil você dizer que um anjo caído, um demônio, consegue ter relação com uma mulher. Acabou que isso não foi fazendo muito sentido. Não só ter uma relação, mas engravidar as mulheres. Mas na Bíblia não tem isso? Não fala dos vigilantes? Não, ou não deixa vigilante claro? Não. Fala em Gênesis 6, que é o capítulo seguinte da história de Enoque, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Isso não está na Bíblia, então? Está na Bíblia. Isso aqui que eu estou falando. Só que a teoria qual que é? Quando a Bíblia fala os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas. Certo, Eles interpretam que isso foi uma união entre homens, seres humanos. Filhos de Deus seriam quem que casaram com as filhas dos homens e nasceram gigantes? Seriam homens que levavam a sério as coisas de Deus e andavam no caminho de Deus, que se envolveram com mulher da vida. Porque filhos de Deus teria que ser e as filhas de Deus. Esse gigante, segundo Enoque, não era 2 metros, era uma parada muito maior? Muito. Ah, tá. Era tipo meio aquele... Titã. Titã. Tá. Você foi no ponto certo. Essa interpretação de que... Você imagina viver num mundo desses seres gigantes, né? É grotesco. A ideia do livro de Enoque, mais Gênesis 6 interpretados como anjos caídos que engravidaram mulheres e geraram seres de elevada estatura, a Bíblia vai falar exatamente isso. 5 partes. O livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro dos sonhos e a epístola de Enoque. O livro dos vigilantes, ele dá o número certinho de quantos anjos caíram nessa queda, que foi uma queda diferente da queda de Lúcifer. Essa foi a queda de Samiasa. A primeira é de Samael. Eu ia falar exatamente isso, você adivinhou o que eu ia falar, porque é Samael. parecido o nome, né? Samael. Samael.
E a primeira foi 1/3 do céu, né? 1/3. Então a gente está falando de talvez bilhões de anjos, né? É. Aqui são 200 anjos só. 200 anjos que eram os vigilantes, ou sentinelas. Tá. Eles descem do céu. Achei que era menos até. 200. Quase 300, né? Não, eu achei que era tipo 30, assim. 20, Entendi. poucos anjos. Mais minguadinho. É. Então eles se apaixonam pelas mulheres e eles fazem um juramento no Monte Hermon, que é um monte muito misterioso que tem lá em Israel. E eles combinam entre eles o seguinte: nós vamos nos rebelar contra Deus fazendo isso. Então você tá junto? É tipo aquela galera que fala, vamos assaltar um banco, se você for eu vou e tal. É. Vamos fazer uma besteira aqui. Então eles combinaram e fizeram um pacto nesse Monte Hermon ali. Nós vamos abandonar a nossa função celestial e nós vamos tomar esposas humanas, né? Então eles foram liderados por o Samiasa, né? E pelo Azazel, que a galera já conhece também. Sim. Tem até personagem da Marvel, né? Tem. O Azazel também tá no... Tá na Bíblia. No Sandman também. Sandman também. E Ele tem alguma característica especial, o Azazel? Alguma descrição na Bíblia? Que tipo de demônio é? O que é? na Bíblia, a Bíblia fala... Não é uma representação do O Azazel na Bíblia é o bode expiatório. É? Porque Moisés fala o seguinte: a gente vai entregar um cordeiro para Deus e a gente vai entregar um bode pro diabo. Por quê? Porque aí não é que fala pro diabo, né? Não. A Bíblia fala assim: esse bode, o sacerdote deve colocar a mão na cabeça dele e colocar todo o pecado do povo nele, a mão na cabeça Sei. dele, Pra e falava: todos os pecados estão sobre você agora, e soltava ele no deserto. espiar. Pra espiar, pra ele morrer no deserto. Mas aí, a ideia era que Ele levasse... era entregue pro diabo. Ah, é? Como se fosse pra Satanás lá. Então, o nome estranho. desse bode na Bíblia é Azazel. Cara, não sabia disso É aí, não. aquele que assume os pecados todos. E Seria o devorador de pecados. o devorador de pecados. Se alimenta dos pecados, né? Pô, A Bíblia não vai aprofundar muito. É claro que no ocultismo você vai ter toda uma teologia em cima de Azazel, né? Então, esses 200 anjos caídos liderados por Azazel e Samiasa geraram os gigantes, que são os Nephilim. E eles são seres muito violentos, né, que na história do Enoque eles devoram seres humanos e causam caos, né? E os anjos, eles também, esses anjos caídos, passam para os seres humanos vários dos conhecimentos considerados proibidos na Bíblia, né? Conhecimentos de armas, de joias, de feitiçaria, de astrologia e de maquiagem também. Eles ensinaram as mulheres a se maquiar. Você vê que problema, né? E a terra fica cheia de violência, de sangue, né? Os humanos começam a ficar desesperados com esses seres gigantes devorando todo mundo, destruindo tudo. E aí, o arcanjo Miguel, o Gabriel, o Rafael e o Uriel, eles intercedem a Deus, né? Pedindo ajuda. E aí Deus manda Uriel avisar Noé sobre o dilúvio, né? E aí os gigantes, o que acontece? Vem o dilúvio, aí tá na Bíblia, Noé avisa os caras falando: olha, vocês têm que se arrepender, vocês não podem viver dessa forma desregrada, senão Deus vai trazer uma punição. Os caras não acreditam, Noé fica lá 120 anos construída a arca, o pessoal fica zombando dele, porque eles falam: pra que você está construindo isso? Ele fala: porque vai chover. Os caras falam: o que é chover? Pô, nunca tinha chovido. Então os gigantes do dilúvio, eles são destruídos, né? Os espíritos deles viram os demônios que atormentam as pessoas. Então aqui a gente tem uma distinção muito interessante entre anjo caído e demônio. O que é o anjo caído? O anjo caído é um ser espiritual que tem um corpo espiritual e que se rebela contra Deus, mas ele, em tese, ele não consegue possuir uma pessoa, porque a pessoa morreria e o anjo também tem o seu próprio corpo. Agora, quando os anjos eles criaram os gigantes têm uma alma ali que é diabólica, né? Tem um espírito diabólico. Quando esses gigantes eles perderam o seu corpo, aí o espírito deles se transformou em espíritos sem corpo, mais ou menos o que a gente vê no Senhor dos Anéis, quando Sauron ele perde o anel, perde o seu corpo físico, ele vira ali o necromante, né? Um espectro, um fantasma que fica sempre tentando achar o anel de volta para poder se reconectar com o corpo físico. Algumas outras teorias que estão bem alinhadas com o livro de Enoque vão dizer um pouco diferente. Aí a gente está indo já para o filme Avatar, né? A gente está saindo de Senhor dos Anéis e indo para o Avatar. A história é a seguinte: os anjos caídos, eles se reuniram no Monte Hermon
e eles decidiram se tornar materiais para poder ter relação com as mulheres e sentir o prazer carnal. O que eles fizeram então? Eles pegaram o espermatozoide humano, alteraram esse espermatozoide e inseminaram mulheres com esse espermatozoide, e as mulheres geraram para esses anjos caídos corpos adequados para que esses anjos caídos transferissem a sua alma para dentro desse corpo. Por que eu estou falando que tem a ver com o Avatar? No filme Avatar, em vez de ser uma invasão alienígena, dos alienígenas invadindo a Terra, são os seres humanos invadindo um planeta alienígena chamado Pandora. Nesse planeta alienígena chamado Pandora, existem seres alienígenas chamados Na'vi. Curiosamente, Na'vi é a palavra hebraica para profeta. E aí, os seres humanos, eles estão invadindo esse planeta em busca de recursos minerais e tal, e para se misturarem e passarem despercebidos em meio aos alienígenas, os seres humanos pegam DNA alienígena, misturam com DNA humano, e através dessa mistura eles criam corpos híbridos entre alienígenas e humanos, corpos esses que os seres humanos conseguem projetar a sua consciência para esse corpo. E no final do Avatar número 1, eles fazem aquela dança em volta da árvore, que é a árvore da vida, e a consciência do protagonista, que é um ser humano que usa um corpo alienígena, ou melhor dizendo, um corpo híbrido, ele consegue permanentemente ou definitivamente transferir a sua consciência para esse corpo híbrido alienígena. Por que ele consegue fazer isso? Porque o corpo tem parte do seu DNA, parte do DNA Na'vi ou alienígena. E aí, ele dentro desse corpo, ele consegue ter acesso ao mundo físico através desse outro corpo. Ele consegue engravidar as alienígenas. Mas para ele engravidar as alienígenas usando um corpo alienígena, ele teve que abrir mão do seu corpo humano e transferir a sua consciência para o corpo híbrido humano-alienígena. O livro de Enoque, ele vai nessa linha. Ele também nos leva a entender que os anjos caídos, através de engenharia genética, é claro que na época não falava esse termo, engenharia genética, mas eles fizeram uma alteração no DNA humano de forma que essas mulheres engravidaram e geraram corpos que eram corpos que esses 200 anjos caídos conseguiram transferir para esses corpos gigantes a sua consciência ou a sua alma e ficaram ali aptos a terem relações com as mulheres e sentir os prazeres carnais. Porém, quando vem o dilúvio, Deus estraga essa brincadeira. O que aconteceu? Eles perdem esse corpo gigante, geneticamente modificado, e quando eles perdem esse corpo, eles viram almas penadas, almas sem corpo, ou o equivalente ao necromante no caso do Sauron, né, nas histórias de Tolkien. E aí, esses seres que amavam o prazer carnal e abriram mão de todo o benefício que eles tinham servindo Deus para ter o prazer carnal e para viver as experiências da carne, não só o prazer sexual, mas também beber, fumar e por aí vai, todo tipo de prazer sensorial, carnal dos 5 sentidos, esses seres, quando perdem os corpos, eles ficam ali com síndrome de abstinência desses prazeres. Então, seriam esses espíritos, esses demônios, segundo o livro de Enoque, que incorporam nas pessoas e ficam querendo, ao estarem incorporados, terem relação. Né? Existem muitas histórias de mulheres que incorporam e aí começa a ficar super com a libido aflorada, homens também que incorporam entidades e ficam com a libido aflorada. Então, o livro de Enoque, ele leva as pessoas a ter esse tipo de interpretação, né? Então, o que acontece com esses anjos que não preservaram, que abandonaram a sua morada, né? O apóstolo Pedro, ele faz uma citação muito parecida com o livro de Enoque quando ele diz isso. Ele fala, para os anjos que não preservaram a sua morada, Deus os guardou em cadeias eternas até o dia do juízo. Então, no livro de Enoque vai falar isso, né? No dilúvio, os gigantes são destruídos, os seus espíritos viram almas penadas, que ficam atormentando a humanidade, só que sem a matéria, e esses anjos rebeldes, porque aqui a gente está dividindo os anjos que caíram dos espíritos dos gigantes que morreram. Com relação ao espírito dos gigantes, viraram os demônios que ficam atormentando a humanidade, e os anjos rebeldes foram presos em abismos de fogo até o juízo final. E aí,
o que é curioso e é estranho no livro de Enoque, talvez seja isso também um dos pontos que fez o livro ser rejeitado, é que Enoque intercede a Deus, pedindo para Deus perdoar os vigilantes. Só que aí Deus nega esse perdão. E aí Enoque, também nesse primeiro livro, ele faz 2 viagens celestiais e ele chega a ver o paraíso, ele vê os lugares de punição, ele vê o trono de Deus, ele vê o destino das almas humanas, né? Isso é o resumo do primeiro livro, que é a parte mais importante, que compreende aí 35 capítulos, né? Agora, no livro seguinte, que é o livro das parábolas, né? Ele já vai fazer mais visões sobre o juízo final. Nesse livro aparece o Filho do Homem, que é uma figura celestial pré-existente, chamada também de eleito ou justo, que seria uma pré-figuração de Cristo ali no Antigo Testamento. Partindo da ideia que Enoque, se fosse colocado cronologicamente na Bíblia, teria que ser colocado no capítulo 5 de Gênesis, portanto, Antigo Testamento. E esse ser, ele se senta no trono de Deus e julga os reis e julga os opressores, né? Os justos recebem salvação e paz eterna, e os ímpios, especialmente os ricos e exploradores, são condenados, né? Então existem muitas pessoas que falam que esse conceito inspira o Novo Testamento, né? Porque Jesus também é chamado de Filho do Homem. Então, alguns analistas vão dizer que o livro de Enoque, ele está muito sintonizado com o que Jesus veio fazer também, já que o próprio livro de Enoque cita essa figura do Filho do Homem, que, como eu falei, essa figura celestial pré-existente, chamada também de eleito e justo, que vai salvar a humanidade. Depois a gente tem o livro astronômico, né? Que é quando Uriel ensina Enoque sobre o movimento dos astros, e defende ali a ideia de um calendário solar de 364 dias, né, diferente do calendário lunar, que era usado no tempo, e mostra ali que o cosmos ele tem uma ordem perfeita criada por Deus. Então, é um assunto bem de astronomia, assim, né, ou quase astrologia, né? Então, vai falar de estações, vai falar de ventos, portais celestiais, e vai falar também sobre as leis da natureza, mostrando que isso tudo ali seria expressão da perfeição divina. E aí tem o livro dos sonhos, né? O livro dos sonhos, aí Enoque vai ter vários sonhos, né? Primeiro ele tem uma visão do dilúvio, né? Ele enxerga o dilúvio acontecendo. A gente não pode esquecer que Enoque é avô de Noé, então faltava um bom tempo para isso acontecer. Lembrando que essa galera vivia pra caramba, né? Então, no segundo sonho, é o Apocalipse dos animais, né? É a história da Bíblia através de alegorias, né? Por exemplo, Adão e Eva são representados através de touros brancos, né? O povo de Deus ali, os judeus, são representados por ovelhas. E os opressores, né? Que representariam os egípcios, são colocados ali na forma de lobos, né? De leões e de águias, né? Então termina com um novo templo sendo criado, um reino de paz, harmonia, esperança entre todos esses animais, ou seja, os animais representando os diversos aspectos ali dos seres humanos, né? Então, isso seria ali também uma representação de uma verdadeira esperança messiânica, seria algo muito parecido com aquilo que a Bíblia fala depois do Apocalipse, como a era do milênio, em que Jesus vai reinar na Terra, todo mundo vai viver muito, né? Um homem de 100 anos vai ser jovem, o leão vai pastar junto com o cordeiro, né, e por aí vai ter uma comunhão entre todos os seres, né? Lembra muito essa ideia do milênio. E aí tem a Epístola de Enoque, né? A Epístola de Enoque, ele traz ali conselhos práticos, né, aos filhos e aos justos, e ele ensina, vivam em retidão, ajudem os pobres, né, evitem o pecado. Ele faz uma crítica dura aos ricos, principalmente aos ricos opressores. Talvez isso tenha incomodado muito também os ricos que estavam ali, né, seguindo as coisas do cristianismo. E ele fala também do chamado Apocalipse das 10 semanas, que é a história sendo dividida em 10 períodos, até o juízo e a nova criação. Então seria a história da humanidade dividida em 10 partes, né? Isso ele chama de Apocalipse das 10 semanas. Ele faz uma promessa de luz eterna para os justos, né? E para todos aqueles que estão sofrendo no mundo. E tem vários apêndices ali sobre o nascimento milagroso de Noé, né? Ele vai contar uma história do nascimento de Noé como se fosse uma história meio sobrenatural, assim, né? Meio como se fosse um cara que foi projetado por Deus para fazer esse tipo de missão. Então, nessa ideia, né, do nascimento especial de Noé,
a gente lembra que não foi só Jesus que teve assim um nascimento fora do normal, né? A gravidez virginal de Maria. Mas quando a gente vê a história de Sansão, a sua mãe a mãe de Sansão estava andando ali no campo e de repente viu um homem, né? E o homem falou: olha, para de beber porque o seu filho vai ser muito importante, vai fazer um trabalho especial. E aí ela acha aquilo estranho, chama o marido para ver esse anjo, o marido vê também o anjo, e o anjo fala para ele também: ó, para de beber, se conserta, vive em santidade, porque o filho que vocês vão gerar agora vai ser muito usado por Deus. E aí, eles acharam que era uma pessoa, mas depois esse anjo, segundo a Bíblia, ele sobe assim e some, né? E aí eles entendem que realmente um anjo foi enviado para dar um recado de que o filho seria especial. Então eles começam a se consagrar, a se santificar, e acaba que o pai de Sansão engravida a sua esposa num contexto ali meio sobrenatural, de preparação espiritual, e isso facilita que esse menino nasça ali com um poder muito grande, conforme a gente já conhece na história de Sansão. Então, a história de Jesus nascendo através do Espírito Santo ali, quando a Bíblia diz, né, descerá sobre ti o Altíssimo e ele te envolverá e conceberás e por aí vai. Então, essa gravidez virginal de Maria não é uma coisa única na Bíblia, né? A gente não tem outros exemplos de gravidez virginal, mas a gente tem outros exemplos de pessoas que foram meio que preparadas ali para fazer uma determinada missão com Deus, né? Então, assim, um livro interessante pra caramba que tem traços muito importantes com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento também, porque vai chegar a falar da queda dos anjos até a salvação no final dos tempos, né? E só não fala o nome Jesus, mas fala sobre o eleito, o Filho do Homem, o Salvador, a Era de Paz. Então, o fato de não falar Jesus é algum problema, você acha? Não tinha. Se falasse, seria premonitório. Não, seria profético. meio problemático. Por quê? Porque os caras iam falar: pô, o livro é forjado, foi escrito depois de Cristo. Entendi. Então, o não falar dá mais credibilidade, porque a Bíblia não dizia no Antigo Testamento que o nome de Jesus seria Jesus. A Bíblia fala Emanuel, fala admirável, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Cordeiro de Deus, a rosa de Saron, né, a luz da humanidade. Ele tem vários títulos, mas no Antigo Testamento você não tem o nome dele vai ser Jesus, né? Entendi. Que na verdade é o nome Josué, né? Que é Yehoshua. A Bíblia não fala exatamente o nome, né? Mas diz o nome Emanuel, sim. E ele recebe, né, espiritualmente esse nome Emanuel também, né? Então, assim, o livro é muito interessante porque ele é quase uma Bíblia inteira, porque ele vai começar lá na queda dos anjos e ele vai para o Apocalipse. Então, assim, tem temas muito interessantes, né, da origem do mal. Dos apócrifos é o mais completo, você acha? Eu acho que é o mais famoso. É o mais famoso. E o mais polêmico? Assim... Ou do Judas Iscariote é o mais polêmico? Não, eu acho que esse aqui é mais polêmico, porque como ele tem mais conteúdo, ele é mais robusto, tem mais espaço para polêmica, né? Entendi. Então você, por exemplo, tem a situação que eu citei, que é o Enoque, depois que os anjos caíram, esses vigilantes foram punidos, Enoque ora a Deus pedindo para Deus perdoar os anjos. Eu acho que isso, a galera fica escandalizada, né? Falar, isso não existe, Enoque não é fazer uma tolice dessa. Posso colocar uma questão aí, filosófica? Aproveita e tomar aguinha aqui. Né? Se Lúcifer se arrependesse de verdade e pedisse perdão para Deus, Deus perdoaria? Ou não há perdão pro que Lúcifer fez? Na minha leitura, não há perdão. E por quê? Primeiro que ele nunca pediria perdão pela característica dele, ou não? Também não. A ideia aqui é que o perdão, não no sentido de relações humanas, pô, eu dou uma mancada contigo, eu te peço perdão. Na relação com Deus é diferente. Porque na nossa relação humana com Deus, a gente não tem certeza, a gente tem fé. Então, eu tenho uma limitação de conteúdo e essa minha limitação de conteúdo me gera certas fragilidades. Eu tô na carne, sou passível de tentação. O Lúcifer não tinha isso. O Lúcifer não tinha isso, ele tinha certeza de quem Deus era. Proximidade. E ele, para poder... Proximidade, conhecimento total, ele não tinha fé, ele tinha Ele era o mais próximo de Deus, não era? Isso. Ele, super próximo, com certeza, querubim ungido da guarda, né? Então, ele tinha ali ele tinha uma situação que, para ele sair desse lugar,
ele teve que se reprogramar, entendeu? Ele teve que, como Quebrar se fosse... uma coisa muito forte. Perverter o código dele. Tá. Ele tinha um código tão forte É como se de fosse... obediência. É uma inteligência artificial que está reescrevendo suas próprias regras. Entendi. Então ele fez um esforço muito grande. Ele teve que fazer uma série de E não foi só isso, né? Não foi só Desde isso. então, no mundo, ele vem só criando problemas. Só gerando problema, mas assim, tudo funcionando debaixo da vontade de Deus, né? Daquilo que na teologia se chama vontade permissiva de Deus. Isso é uma coisa que é difícil de entender também, difícil. porque Deus permite o Lúcifer agir no mundo de hoje. Agir, né? O sofrimento das crianças, o sofrimento dos inocentes, né? A existência do inferno. A história de Jó, né? A história de Jó, né? Você vê que é muito interessante, né, citar a história de Jó, por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos foram se apresentar a Deus e Lúcifer foi também. E aí Deus chega para Lúcifer, perdão, e fala assim, aí, ou Lúcifer não, que naquela época é Satanás, né, que fala na Bíblia, porque Lúcifer é uma palavra em latim. Então a gente está falando o livro de Jó. O livro de Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia, antes até do Gênesis. Tá brincando? Não sabia é o livro mais antigo, que existiria há mais tempo. Entendi. Então, no livro de Jó, a gente está falando de um universo completamente hebraico, então não existe Lúcifer, né? Lúcifer é a tradução em latim que Jerônimo, né, o São Jerônimo fez, é uma tradução que vem de Isaías 14, quando fala, ó, como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações. Então, quando Isaías, escrevendo em hebraico, chama Lúcifer de estrela da alva, em hebraico é Hillel ben Shahar, né, que é a brilhante estrela filha da alva, né? A estrela filha da manhã, né? Ben Shahar é filho da manhã, Hillel é o brilhante, né? Hillel é uma palavra interessante que vai dar origem a aleluia, né? Aleluia. Porque Hillel é glória, brilho. Halal é você colocar brilho e colocar glória. Halelu é louvemos e Haleluia é louvemos a Iá, que é o apelido de Deus, né? Entendi. Então, esse ser na Bíblia é chamado de Hillel. O que dizem que é Samael, que é o Lúcifer, né? E na Bíblia, no Gênesis 6, diz que quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas, nasceram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade. Então, a Bíblia fala sobre gigantes, abertamente. Nephilim é traduzido como gigante, mas em hebraico vem de Nafal, que é cair, parecido com o inglês, né? To fall. Então, Nephilim significa os caídos, que são uma classe de anjos que caíram, né? Pelo menos segundo o livro de Enoque, explica um pouco melhor. Não é um livro canônico, mas dá para entender. Então, os Onde que os caras acharam o livro de Enoque? É um dos do Mar Morto? Não, o livro de Enoque é um livro apócrifo, foi escrito naquela época do intervalo do Antigo para o Novo Testamento, que é mais da cultura grega, né? Tá. Não é um livro que era tão escondido assim, não. Era meio popular. Quem era Enoque? Enoque foi um cara da Bíblia, né? Que a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Então ele acredita-se que ele foi arrebatado, né? Foi levado aos céus. Não morreu, né? Foi na terminologia. Ele e Jesus, então, né? Que foram pro céu sem morrer. Jesus... Quer dizer, Jesus, na prática, ele morreu e ressuscitou. Ele morre e ressuscita, depois fica 40 dias, depois vai embora. Outro que subiu, a Bíblia fala explicitamente, é o Elias, né? Elias, a carruagem passou, veio redemoinho e levou ele. Elias é o que fez o sol parar? Não, esse é Josué. Josué que falou. O Elias fez outros milagres aí. Assim, né? Outros milagres. Elias fazia cair fogo do céu em cima dos caras. É tipo o Senhor dos Anéis, o nível do... Pra quem gosta de Senhor dos Anéis, né? Caralho. Essa parte da história de primeiro livro de Reis é... Minha mãe escutava muito tem uma uns história louvores. engraçada do Elias. Uns louvores, cara. Mas antiga pra Escorinho. cacete, cara. Que te contavam as histórias assim. Contava a história do Elias orou. E fez o fogo cair. Isso aí. Fez o fogo cair. Essa parte do fogo aí que a galera canta é quando ele fez um desafio com os sacerdotes de Baal, né? Que aí eles fizeram um altar e eles falaram, vamos ver quem é Deus, se é Baal ou se é Jeová. Aí ele falou, vai, ora aí, se o Deus de vocês jogar fogo do céu e consumir o sacrifício, aí beleza, Baal é Deus. Só que aí ele derrubou o Wi-Fi dos caras lá e não conseguiram chamar, não vinha nada. Aí ficaram o dia inteiro lá. Dele rolou. Que ele hackeou o sistema lá dos caras, né? Mas tu tava falando do livro de Enoque. Então, Os Nephilim. Vamos falar dos Nephilim. Nephilim tem na Bíblia. É porque o livro de Enoque não tá na Bíblia, a galera fala, isso é livro apócrifo, não é canônico.
Mas isso está na Bíblia. E a Bíblia fala sobre vários gigantes, não só os Nephilim, que foram antes do dilúvio, mas a Bíblia fala sobre um gigante chamado Anak, né, que deu origem aos Anakim, que são, e aí para quem gosta de cultura nerd, né, Anakin Skywalker, obviamente tem a ver com isso aí. Então, ele teve 3 filhos, que eram 3 gigantes, Talmai, Cesai e Aimã, que os caras falam que a gente parecia gafanhoto perto deles, então devia ser uns caras grandes mesmo. Tem o Og, que era o rei de uma cidade chamada Bazan, que a Bíblia diz que a cama dele tinha 4 metros de comprimento. Às vezes o cara tinha 1 metro, né? Mas a cama tinha 4 metros, eu não sei. Mas... Ele só quer dormir bem gostava confortável. da cama King, né? Pô, Isso. King, Og, rei de Bazan, né? Mas a Bíblia diz que o cara era gigante. Tem o mais famoso de todos, que é o Golias, que lutou com Davi, só que esse não era tão gigantesco. A Bíblia fala a altura dele. Você transpondo de côvado para metro, ele tinha uns 2,40 metros. É grande pra caramba, mas não é, pô, o cara é o tamanho da árvore, né? Então, a Bíblia fala muito sobre isso. E segundo essas teorias bem mirabolantes, foram os anjos caídos que fizeram uma espécie de engenharia genética, né? O anjo não chegou aqui e engravidou a mulher. O que dizem é que nos rituais de fertilização, que eram comuns no mundo antigo, esses seres espirituais apareciam em forma feminina, sugava os espermatozoides, depois ele voltava numa forma masculina e inseminava a mulher. Ele não tinha órgão reprodutor e nem inventou nada, ele trabalhando em cima de material humano, né? Isso entra um pouco naquelas lendas que falam sobre súcubos e íncubos. Né? Isso está falando um pouco, você está falando ainda do livro de Enoque. É lá que está esse tipo de... O livro de Enoque não explica com esse detalhe. No livro de Enoque fala que havia 200 anjos chamados de vigilantes, né? The Watchers em inglês. Em hebraico não tem muito isso na Bíblia, né? A Bíblia chama Bnei Elohim, que são os filhos de Deus. E esses 200 anjos que tinham a missão de proteger a terra, eles descem, eles são seduzidos pelas mulheres ali, então eles descem na terra e conseguem engravidar essas mulheres. O livro de Enoque não vai explicar tecnicamente como eles fizeram isso. E aí dessa relação nascem os gigantes que eram sempre do mal. Isso é estranho, né? O gigante era sempre contra o povo de Deus e tal. Então parece que era uma estratégia diabólica para tentar dominar a terra, né? Como se os anjos caídos falassem, a terra agora é nossa, vai destruir o povo de Deus. Usando essa estratégia de força descomunal, tamanho gigantesco, né? Mas quem é cristão sabe que na Bíblia fala sobre gigante, né? Então gigante é algo que tá ali na Bíblia, né? E tem algumas histórias que o Museu Smithsonian tinha, uns fêmures gigantes, mas eles tiraram porque atrapalhava a teoria da evolução, que não fazia sentido ter um gigante. Então tem alguns paleontólogos aí que dizem que existem registros fósseis disso. Eu não sei exatamente, mas... Mas é sempre interessante. É interessante daí, né? pra caramba essa história. E isso tem a ver com... o início das religiões era a busca por fertilidade, né? Então o cara pedia pros deuses o quê? Que a minha colheita seja fértil, né? Então o rito mais simples que eles faziam disso no mundo antigo, o cara pegava a esposa e tinha relação com ela ali no terreno e falava, Deus, Baal abençoa aí a colheita e assim como eu e minha mulher somos férteis, que a gente tenha muitos filhos para cuidar da fazenda, que a terra também produz e tal. Mas aí no nível mais requintado, que na Grécia eles chamavam de rito de Eleusis ou mistério de Eleusis, aí gera esse negócio um pouco mais elaborado aparece uma entidade feminina, suga o espermatozoide do cara, e aí insemina, é uma parada meio de engenharia genética. Né? Mas isso daí faz um tanto mais de sentido, porque, bom, um anjo fecundar um ser humano não devia ser possível. É uma parada meio estranha, meio sem sentido, né? Porque, vamos lá, um anjo não é um ser humano, né? Não. Então como é que eles podem ter nenhum. filho? É que nem... Ainda mais engravidar. Imagina o anjo amamentando, a criança fazendo pré-natal. É meio estranho, né? Fica meio, né? Meio teste estranho. do pezinho no E neném. os Anunnaki é ET, e aí já é papo de ET, né? Então, mistura um pouco, né? Porque Seriam você pode... os deuses astronautas, Daniel? Pode ser também, né? Eric von Däniken, né? O livro era Os Deuses Astronautas. Eu sou eu me digo que eu sou um ufólogo cristão, né? Eu me amarro nesse assunto. Falo com muito cuidado também, que é xaropagem geral, né? Pra falar que esse é assunto. Então vamos pirar um pouquinho aqui, tirando... Dá pra pirar à vontade, eu não tenho medo nenhum. Isso, assim. Mas eu aviso, atenção, alerta, estamos pirando agora. Isso, assim, Ninguém, não é mais um pastor Não que vou tá te obrigar a falando. acreditar no que eu tô dizendo. Pois é, mas como é que tu caiu nessa... Por que te interessa? Batalha espiritual. Por causa da batalha espiritual.
Porque essa fabricação do gigante seria uma primeira estratégia de Lúcifer para tentar dominar a Terra. E não só dominar a Terra criando soldados gigantes, mas também tentando depois replicar o que Deus fez com Jesus, né? Porque para Deus conseguir se transpor para dentro de um corpo humano, ele teve que criar um corpo humano geneticamente modificado. Porque Maria não foi engravidada por José, foi um nascimento virginal, né? O Espírito Santo desceu sobre ela e ela concebeu ali. Então Deus colocou um corpo ali especial, capaz de receber o Espírito de Deus, né? E dentro da teoria do advento do anticristo, ele vai ser fabricado de forma semelhante. Olha que interessante. É o rito de magia sexual, ou rito de fertilização.